Lembram-se deste filme, que a certa altura tinha um exame em que aquela Sophie acabava por não fazer, ou sair à pressa, ou assim. Um, vimos esse filme logo no 10º ano. Nem sei se não foi o primeiro filme que vimos. Um, bem, os exames de português são exames mais de performance do que de resposta sobre informações. Embora também seja importante saber matérias. Mas se lhes digo isto, é porque é talvez mais importante, sobretudo a partir de agora que estamos na véspera, apostar em pensar bem, em ir fresco para o exame, bem comido e bem alimentado e também bem dormido, do que propriamente estar à última hora ainda a estudar muito. Portanto, a partir de agora, eu lembrava-vos que realmente o importante é rever bem, estar atento rever bem os textos que escreverem, estar atento aos enunciados, perceber bem o que é perguntado. Portanto, tudo isso requer frescura, capacidade de pensar bem e depois de estar concentrado a rever o que se tenha escrito. E não é muito relevante, como se calhar em outros exames que têm matérias mais claramente, estar ainda a tentar resolver o que já devia estar resolvido há muito tempo, através da compreensão e do estudo regular. Estes últimos conselhos, antes de passar a coisas mais concretas, aproveitar o tempo todo, incluindo a tolerância, reler o seu próprio texto e rever sempre. Ali está um ponto que não devia estar, porque em cima também não estava ponto, ou então pôr ponto e vírgula em cima e depois ponto em baixo. No grupo 1, procurar no texto, não ir só pela pergunta, ler bem as perguntas, claro, citar se pedido, eu diria mesmo, se calhar mesmo que não seja pedido, em geral não fica mal citar alguma coisa, embora isso não chegue, não é? E não se possa exagerar na transcrição. Começar a resposta com frase completa, o que não significa retomar exatamente o enunciado da pergunta como se fazia no terceiro ciclo, que geralmente dá mau resultado. Nem é bem uma pergunta, é um pedido de comentário. Portanto, não façam isso, não queiram retomar o enunciado exatamente, que isto causa depois problemas de sintaxe, mas não podem responder com frases incompletas, não é? Não é para responder sim, não, nem com frases sem verbo, etc. No grupo 2, não se precipitarem, mas também não ficarem demasiado tempo. Este grupo é para ser feito em 20 minutos, provavelmente não muito mais. A pessoa ou sabe ou não sabe. Não usem abreviaturas naquelas perguntas, nas últimas perguntas do grupo que são para escrever em termos de gramática. Não abreviem, têm de escrever a palavra toda e tem de estar bem escrita, não é? Se trocarem assim, às vezes há lapsos. Não é tanto de ortografia, embora também, mas às vezes trocas com palavras parecidas, mas depois já não é o exato termo linguístico. E portanto não é pontuada a vossa resposta
No grupo 3, fazer plano, já tinha dito, este fazer plano é anotar na folha de rascunho, não é propriamente estar a fazer uma coisa muito composta, sobretudo para pensar quais são os argumentos e os exemplos. Pensar num fecho inteligente. Na conclusão, no último parágrafo, não se limitem a repetir o que já estava dito. E cumprir limites de palavras. Eu, da última vez, disse que não deviam estar constantemente a contar as palavras, porque realmente o mais que pode acontecer era serem punidos em 5 pontos, mas, enfim, já agora convém também não terem essa penalização desnecessária. Queria explicar termos que reparei agora, não foram muito usados e às vezes aparecem em exame. Estrutura externa e estrutura interna. A estrutura externa de uma obra é a organização visível. Por exemplo, no caso de Frei Luís de Sousa, os 3 atos, já agora contra os 5 nas tragédias clássicas, as cenas, as didascálias, isso é a estrutura externa. A estrutura interna é já a organização do enredo, que depois pode ser estudada, pode ser teorizada, não é? Mas já depende da abordagem em si para aquela organização externa, não é? Já é o recheio. Isto era só para não me esquecer de lhes lembrar que a certa altura eu pus isto nas últimas cábulas. Há um quadro comparativo dos Lusíadas versus mensagem que eu tirei de um desses cadernos de apoio e que valia a pena, se quiserem, sobre os Lusíadas, que é difícil agora ir ainda estudar, estão lá coisas talvez importantes e também de mensagem, não? Para mensagem, mas eu sinto que agora já não há tempo para isto. Vocês têm uma boa edição, não é tanto boa em termos de filológicos, mas uma edição que tem a vantagem de dar uma análise à esquerda, não é? Faz uma interpretação à esquerda. Alguns dos poemas, como sabemos, de mensagem são muito esotéricos e valia a pena ter uma interpretação. Se sentirem dificuldades em algum em especial, vão agora, mas creio que é um investimento que já não podem fazer. Olhem, não temos usado muito o termo deixis, é o processo dos deíticos, não é? Corresponde ao mesmo fenómeno. Estive a ver, ou já o tinha feito para exames anteriores, quais são os pedidos mais comuns naquelas perguntas finais do grupo 2, que implicam escrita mesmo, não são as primeiras que são de escolha múltipla, e geralmente é classifica a oração, indicar o valor da oração, já vou dizer o que é isto, identificar a função sintática, identificar o valor aspectual, modal, temporal, identificar o referente. Olha, falta ali também uma vírgula alta naquele último item. Indicar o valor da oração. Isto pode ser pedido para orações adjetivas, adjetivas relativas. E, no fundo, identificar o valor é dizer se é uma oração restritiva ou se é explicativa. Nós este tipo de pergunta não a temos feito, mas seria para isso. Se for dada uma oração adjetiva, relativa, depois têm de dizer se o valor é restritivo ou o valor explicativo. Mas eu diria que atualmente o que se pede mais é a classificação completa da oração e não apareceria assim o item. Também se pode pedir o valor restritivo ou explicativo do adjetivo.
Também não tem sido muito comum. Por exemplo, o rapaz simpático. Aqui, este simpático é restritivo. Está depois do nome e restringe o âmbito daquele rapaz. Já em baixo, o rapaz simpático indicou o caminho, aquilo é um modificador a positivo, não é? O valor era não restritivo. E quando está antes do nome, também em princípio é não restritivo. Isto não é assim muito fácil de. Mas eu creio que também não aparecerá. Localizar um recurso estilístico e comentar a sua expressividade. Um tipo de pergunta na parte 1 que pode aparecer. E se aparecer, por exemplo, uma metáfora, vocês explicam a analogia e mostram como é curiosa a transposição para outro contexto dessa. Quando se faz uma metáfora, geralmente, dá-se essa transposição para outro campo, para outro eixo de significado. E é isso que é estilístico, não é? É isso que é expressivo. Na comparação, a vossa explicação poderia decorrer do mesmo raciocínio, mostrar como o termo da comparação é inusitado. Muitas vezes encontrarão repetições, anáforas, e aí dizem o uso repetido e expressivo de determinado sinal de pontuação também pode acontecer. Paralelismo, estou aqui a tentar fazer o inventário do que é mais comum pedir que identifiquem enquanto fonte da expressividade de um dado passo. Pode haver polissíndetos, não é? Enumerações longas, gradações, exageros, hipérboles, não é? Antítese, ou ainda mais forte, um paradoxo, um oxímoro, não é? Destacar o contraste conseguido e o efeito de oposição e ao mesmo tempo de agregação. Adjetivação inesperada, expressiva, também muitas vezes nestas frases dadas é o que se pode realçar, personificações, ironias, sinestesias. Eu na última sessão de cábulas remeti-os para o estudo das figuras de estilo. Estudo não, para irem recordar os termos. Designar e localizar a figura transcrevendo, também pode ser pedido assim. E aí refere em que consiste o processo estilístico, em que é que se rompeu a norma e o efeito que assim se obtém. Naquelas escolhas múltiplas do grupo 2, muitas vezes é pedido para é dado um item em que tem de reconhecer o valor de travessões, de interrogações, 2 pontos e outra pontuação. Por exemplo, com o uso das reticências na linha 14, e depois era a frase para que se remetia era aquela, a autora do texto, eram dadas estas alíneas, e a resposta certa era mostra que é possível prolongar a enumeração. O uso de 2 pontos, tal, e depois era para introduzir uma explicação. Com o uso do travessão dupla, a autora, tal, a frase destaca uma explicação. Bem, depois vocês tentam, eu dou depois também esta apresentação solta, vocês tentam ver isto. Reconhecer o motivo da anteposição de um pronome ao verbo também pode ser pedido, que pode ser de negação, pode ser uma subordinada completiva, outro tipo de subordinada que implica a anteposição. As estruturas de subordinação implicam a anteposição. E te deixa viver, a anteposição do pronome te ao verbo decorre do facto de esta oração se inserir numa oração subordinada. Justificar formas de verbo com mesóclise. É por ser o futuro ou o condicional, não é? Em dir-me-ias é o condicional. Justificar a alteração da ordem normal das palavras. Aqui, ainda as paisagens, dos sons e dos cheiros só muito raramente se fala, ainda menos se desfruta.
A alteração da ordem normal dos constituintes na frase dá realce ao referente expresso pelos elementos deslocados. Campo semântico versus campo lexical. Não confundir. O campo semântico no fundo, são as acessões que apareceriam no verbete dicionário para aquela palavra. Prato é recipiente, mas também é ementa, também é, enfim, instrumento musical, às vezes. O campo lexical, mar, marinheiro, água, navegar, são todos os termos que podiam entrar a propósito daquele assunto, no fundo. Exemplos de arcaísmos. Nós não temos lembrado a noção de arcaísmo. Olha, açougue em vez de talho, embora no Brasil não seja. Quiçá, a miúde. Tudo isto são arcaísmos, palavras que já não se usam como soe dizer-se. Exemplos de neologismos. Também temos aqui a gentrificação, empretamento, uberização. Eu creio que não vale a pena lembrar hipónimo e hiperónimo contra merónimo e holónimo. Este é o truque para nós discernirmos. Depois vocês estudarão isto, está bem? Se acharem que é necessário. Integrar um dado fenómeno do texto nos mecanismos de coesão, seja lexical, repetições de palavras, antonímia, referencial, as pronominalizações, interfrásica. Frásica é discutível, portanto não apareceria. Interfrásica, ou temporal, ou aspecto-temporal, ou temporo-aspectual. Por exemplo, aqui, a ocorrência de termos equivalentes ou antónimos, como esmola, medalha, moedas, tal, constitui um mecanismo de coesão lexical. Já aqui, na fala de Manuel, o referente moeda surge substituído várias vezes por termos anafóricos. Trata-se de um mecanismo de coesão referencial. Aqui, este jogo entre tempos, advérbio, constitui um exemplo de coesão temporo-aspectual. De novo, na fala de Manuel, o conector final para que, e também a ligação aditiva e, que vemos na primeira fase da página, podem ilustrar a chamada coesão interfrásica. Aqui lembrar que dizemos sempre o sujeito poético, ou o eu do texto, ou o sujeito lírico, não dizemos nem o autor, nem o nome do autor. Se for um sermão, é o orador. Eventualmente aqui não me chocava o padre Vieira, mas enfim, o orador é o ideal. Eu depois dou na página este esboço de léxico porventura útil para respostas a grupos 1. Lá está o eu poético, o eu lírico, o sujeito poético, tal, mas depois também nomes que... Isto é útil porque assim ainda vão ter estas palavras na cabeça. Quando forem escrever trecho, texto, excerto, passagem, passo, tentar na vossa escrita evitar muitas repetições, não sejam toscos na escrita, sobretudo os bons alunos, em termos de escrita, têm toda a hipótese de tornar o texto mais elegante, depois ao reverem, riscarem palavras, trocarem-nos por outras mais bonitas. Estes glossários que vocês têm nos manuais, também valia a pena dar-lhes um relance. Glossário do texto narrativo, e onde ter também do texto lírico e do texto teatral. É útil ter estes termos, digamos, lidos recentemente, porque assim ficam em memória. Agora, vou então, finalmente, a erros concretamente, a palavras. Eventualmente, usem só no sentido português, que é de talvez. Não é no sentido inglês de no fim. Realizar, usem no sentido de fazer. Não usem no sentido inglês de imaginar ou de perceber. É sob controle, sob a coordenação, não é sobre controle. Tanta gente faz este erro. Ainda ontem, num programa de rádio que até lhes recomendo,
E o resto é história. Eu ouvi o Rui Ramos, um historiador que escreve tão bem, normalmente, a fazer esta troca. Tivera recebido não é nada. Tinha recebido, recebera. Vocês fazem aquela contaminação dos dois tempos, não é? É uma das razões que leva? Não. É uma das razões que levam. Sim, porque aquela oração adjetiva relativa tem como. Pega no, em razões, não pega no uma. Sim? Tem a ver com. Tem que ver com. Tem a ver. Não. Tem a ver. Quer dizer, há a expressão. A haver, ele tem a haver 50, enfim, 50 euros, por exemplo. Mas isso é só para efeitos de finanças, não é de dinheiros. A expressão que vocês normalmente querem usar é tem a ver com, e usem o que percebem logo que é o a ver escrito daquela maneira, tem que ver. Não há embora que. Há embora e há ainda que. É também uma contaminação das duas. Tratam-se de problemas? Não. Trata-se de pessoas. Aliás, ali era problemas que eu queria pôr, não era pessoas. Mas é para verem que tratam-se, não existe o plural, e como também para haviam pessoas, não, é havia pessoas. São dois verbos que normalmente não aparecem no plural. Trata-se de pessoas, trata-se de problemas. Havia pessoas. A textura, que normalmente não gosto. A textura de que normalmente não gosto. Quando a frase aparece assim desordenada, esquecem a preposição. Gostar exige um oblíquo e, portanto, tem de lá estar a preposição. Fulano que me dou bem. Não. Fulano com que me dou bem. Ainda é pior fulano que me dou bem com ele, que é coisa ainda mais feiosa. Permitir com que, não, permitir que. Aqui também há uma contaminação, é fazer com que, mais permitir que, e vocês inventam, alguns inventam aquilo que pus em cima. Sensacionalismo referido a Queiro ou a Campos, não, é o sensacionismo. Embora o Campos às vezes fosse sensacionalista, era, digamos, o heterónimo de pessoa que o próprio Pessoa reservava assim para as situações mais públicas de escândalo, mas isso é outra coisa. Solarengo não é console, é parecido com um solar, que é uma espécie de palacete. Soalheiro. Soalheiro é que é console. Pejorativo. Não existe pejorativo, é muito feio. Inimaginável. Às vezes querem dizer esta palavra e dizem só imaginável. Mas imaginável é o que se pode imaginar. Quando querem dizer qualquer coisa que não nos atrevemos a imaginar, é inimaginável. Acelerar. Embora digamos todos em Lisboa acelerar, mas é acelerar que se escreve. Tabu, menu, peru, caju não tem acento. Porque a regra é mesmo esta. As palavras agudas terminadas em u ou em i não precisam de acento. Mas geralmente não tem vírgula a seguir. O porém, o contudo e o todavia é que podem ter. O mas, se não houver nenhuma razão especial para isso, se não houver uma explicativa pelo meio, não tem de ter vírgula. Olhem, estão a esquecer-se muito das vírgulas neste tipo de estrutura. Pode-nos fazer. Tem de ter vírgula, tem de ter, desculpem, tem de ter hífen. E aliás é mais elegante, pode fazer-nos. Mas enfim, pode-nos fazer, não está errado. Pode-nos fazer, a não ser em português do Brasil, não é possível. E já agora, falando especialmente para os alunos brasileiros, têm de tentar fugir aos brasileirismos. É uma coisa triste, mas no exame são penalizados as expressões e até mesmo a sintaxe brasileira. É muito incorreto quanto a mim, mas é o que está a acontecer. Iam não tem acento. Íamos é que tem porque é esdrúxula. Agora ia e iam são palavras graves, não têm de ter acento. Íamos sim porque é esdrúxula. O que é que? É muito feio aquilo que está em primeiro lugar. Enfim. Exceção, às vezes escrevem sem aquele C. Exigir, mas exijo com J.
redigir, mas redijo com J, claro. Percebe-se porque senão era redigo. Estas palavras têm que ver com a nossa forma lisboeta de falar, que depois nos levam a esquecer da vogal, não é? Mas não. Muitas vezes atacam no filme Discurso do Rei, trata de. E esquecem-se do início. Ora, no filme do Discurso do Rei, trata-se de. Ou então começam com o filme Discurso do Rei, trata de. Com este meio permite-nos, não, este meio permite-nos. Não digam a mensagem, é mensagem, não, o título não tinha o determinante, e sublinhem, claro, como título que é. Isto já tínhamos visto a última vez. Palavra grave, influencia, mas a influência, como esdrúxula que é, leva ao acento. E pronto, olhem, na translineação encontrei até de uma boa aluna isto. Mais, é que sabem, é uma palavra só com uma sílaba, portanto eu não a posso translinear. Uma palavra, um monossílabo não é translineável. Eu ali estava a cortar aliás, um ditongo, não é? Pronto. O que é que eu quis dizer que os bons alunos devem arriscar um pouco mais no texto de opinião? Se não fazem erros, escusam de ficar pelas 200 palavras, que me parece pouco. E na conclusão do grupo 3, tentar uma saída elegante, bonita. Era isso que eu queria dizer. Não era para arriscarem no sentido de inventarem muito ou de fugirem ao tema ou assim de maneira nenhuma, claro. Chegámos ao fim, que corra tudo bem. Como há bocado estava a dizer, não exagerem nesta fase final de estudo. Acho que agora era mais ter a cabeça fresca, dormirem bem e irem bem, tomarem um pequeno almoço bom. Desculpem estes conselhos de mãe ou de tia Albertina, mas acho que é importante. Pronto, ficamos por aqui.